Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre suplementação para melhorar a qualidade do sono e tentar eliminar os medicamentos para a insônia que você possa estar tomando. Então, se você tem insônia ou está tendo muita dificuldade para dormir, principalmente nessa pandemia, fica ligado aqui que eu vou te ensinar a dormir melhor. Meu nome é Fernanda Botti, sou biomédica esteta e minha área é estética e saúde. Então, antes de eu começar a falar de suplementação para melhorar a qualidade de sono, acho que é importante a gente falar do quão é importante e quais os benefícios que pode trazer uma noite de sono bem dormida. Se você tem uma noite de sono bem dormida, passa pelas 5 fases do ciclo circadiano, entra exatamente naquela fase REM, que é mais importante, que se chama Rapid Eye Movement, que é a fase do sono que você sonha. Essa fase, ela é importante para a produção de hormônios. Então, se você não dorme bem, você não produz hormônios de maneira adequada. Que hormônios? Testosterona, principalmente para homens e para mulheres. O hormônio do crescimento, que está muito relacionado à queima de gordura. Então, se você não produz GH de maneira adequada e tem várias e várias noites de insônia, tem dificuldade de perder peso sim. É exatamente esse sono REM que vai fazer você aumentar os níveis de leptina, que é o hormônio da saciedade, que é aquele hormônio que vai fazer você ficar saciado ao longo da noite, não ficar atacando a geladeira aí no meio da madrugada. Uma noite de sono bem dormida vai melhorar o teu raciocínio, a tua performance ao longo do dia e te dá muito mais disposição. Então, se uma noite de sono mal dormida já é horrível e prejudica bastante, imagine uma vida inteira de insônia e de dificuldade para dormir. A gente tem que mudar isso. Mas antes de eu começar a falar de suplemento, vamos falar sobre a higiene do sono. O que vem a ser a higiene do sono? Gente, não existe medicamento e não existe suplemento que vai fazer milagre se você não fizer a higiene do sono. O que vem a ser a higiene do sono? Dormir cedo. Eu imagino que muita gente aí com a pandemia modificou completamente o seu relógio biológico e começou a dormir muito tarde e acordar muito tarde também. Então, tá na hora de a gente voltar isso em ordem e começar a dormir cedo. Tipo assim, 10 horas da noite, 10 e meia já é hora de a gente estar na cama, tá? E acordar cedo, abrir as janelas, deixar a luminosidade entrar. Nosso corpo é cheio de fotorreceptor. Nosso corpo precisa entender que é dia e precisa, então, aumentar o cortisol nessa hora. Ele precisa aumentar a adrenalina, preparar o nosso organismo para fuga, para luta. Esse é o horário que a gente tem que fazer atividade física. Mas eu não consigo, Fernanda, fazer atividade física pela manhã de jeito nenhum. Não consigo acordar mais cedo ainda do que eu preciso para fazer atividade física. Até as 15 horas seria o horário que você deveria fazer atividade física, né? Nunca atividade física à noite, porque à noite você vai estar aumentando o cortisol e você vai estar aumentando a adrenalina quando você precisa baixar os níveis desses hormônios. Então, à noite, gente, não é horário para fazer atividade física, principalmente para quem quer começar a dormir melhor. E aproveitando, se você vai fazer atividade física de manhã ou no horário do almoço, melhor ainda, ou então lá no meio da tarde, usa o almoço, usa o teu café da manhã e usa o teu lanche da tarde como pós-treino. Então aí já vai ficar perfeito. Segunda dica da higiene do sono. Café preto eu adoro, gente. Imagino que vocês também devem gostar. Mas o último horário do café preto deve ser por volta das 16 horas, que é o horário que você tem pelo último horário de também fazer atividade física. Então, esse horário, 16 horas, é o último horário que você deve tomar a tua última xícara de café preto. E substitui a partir daí o teu café preto por chás que sejam mais calmantes. Chá de erva doce, chá de camomila, chá de passiflora, chá de melissa, chá de mulungu. Procura introduzir esses chás na tua rotina após as 4 horas da tarde, que vai te dar mais relaxamento. Terceira dica da higiene do sono: jantar cedo. Entre as 18 e as 19 horas seria a tua última refeição. Nessa última refeição,
aumente a quantidade de leguminosas e de verduras e evite proteína de origem animal. Por quê? Peixe, ovos, carne vermelha, frango, enfim, essas carnes são de difícil digestão, principalmente essa hora da noite. Então, evitem proteína de origem animal à noite. Substitua, então, por proteína vegetal, aumentem a quantidade de leguminosas. Quem, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que têm intolerância, principalmente a leguminosas mesmo, porque causa muito estufamento, gases, então substitui por whey protein, que vai ter uma fonte muito rica, então, de peptídeos, de aminoácidos que estão prontos para serem absorvidos e não precisam ser digeridos. Então, vai ser uma digestão muito mais rápida. Se você comer proteína animal durante a noite, vai acontecer ainda um outro fenômeno aí que não é muito bom. O triptofano da tua alimentação, da proteína animal, ela vai competir com o triptofano que vai ter que chegar na barreira hematoencefálica. Isso vai diminuir e vai dificultar a produção de melatonina, que é um hormônio muito importante para a gente pegar no sono. Quarta dica da higiene do sono: eletroeletrônicos. A partir das 9 horas da noite, comece a diminuir a incidência de luz na tua casa. Comece a deixar aquela luz indireta, começa a apagar as luzes, deixa a TV ligada, não liga tablet, não liguem computadores e, de preferência, evitem ficar mexendo em telefone celular. Isso vai ativar o teu cérebro e vai dificultar muito a produção de melatonina, que é o hormônio que induz o sono, e vai dificultar o teu sono, que vai excitar o teu sistema nervoso central. Então, assim, ó, lá pelas 9 horas, 10 horas da noite, 10 horas da noite era horário para te estar deitado, mas enfim, 9 horas da noite, além de diminuir a luminosidade, desligue esses eletroeletrônicos, pra gente começar a deixar o teu corpo entender que é hora de relaxar, de reduzir o cortisol e de aumentar a melatonina. Outra coisa bastante importante, que é uma dica que eu dou, se você acordar no meio da noite, né, despertar no meio da noite e perder o sono, não ligue televisão, não ligue celular, não ligue computador, não ligue eletroeletrônicos. Você vai pegar um livro, de preferência de difícil leitura, que seja complexo, um artigo científico, e ali você vai ler com aquela luzinha de cabeceira bem baixinha. Aposto que você vai pegar no sono bem rapidinho. Para as pessoas mais idosas, quem costuma acordar no meio da noite para ir ao banheiro, não acenda a luz. Claro que aí vai cair, vai tomar um tombo no banheiro, vai ser pior. Então deixa uma luzinha, uma meia luz no banheiro ligada, mas não não dispara aquela luz quando for ao banheiro no meio da noite. Então, acho que essas são dicas preciosas, principalmente em relação aos eletroeletrônicos, que eu acho que as pessoas estão meio viciadas neles, de 1 a 2 horas antes de pretender dormir, desligar esses eletroeletrônicos. Então, nós vamos falar agora de suplementos, mas anotem, de nada vai adiantar os suplementos que eu vou indicar para vocês aqui, que eu vou comentar com vocês, se vocês não fizerem a higiene do sono de maneira adequada, preparar o teu organismo para um bom sono, tá? Então, esses suplementos, eles tentam, junto com a higiene do sono, eliminar o uso daqueles medicamentos tarja preta, diazepam, Rivotril, enfim, que são ansiolíticos, que tem, então, alguns uma ação mais ou menos preponderante sobre a indução do sono, mas são medicamentos que causam tolerância e dependência. O que significa isso? Você cada vez vai precisar de uma dose maior para conseguir dormir, e o pior de tudo, esses medicamentos, eles não deixam você ter o sono REM, que é aquele sono reparador, o sono que vai regular todos os teus hormônios e vai fazer você produzir entre as 10 da noite e as 5 horas da manhã os hormônios da juventude. Sem falar no efeito ressaca que esses medicamentos tarja preta provocam, né? Você fica completamente, como diz, grog, né? Inutilizado no outro dia. Bom, falando então de suplementação, eu começo sempre com os fitoterápicos, que além dos chás que a gente comentou, chá de melissa, chá de erva doce, chá de camomila, chá de mulungu, existem os fitoterápicos como passiflora e valeriana, que eu gosto bastante de suplementar, principalmente 2 horas antes da pessoa ir dormir. Existem inclusive muitos complexos fitoterápicos desses prontos em farmácias de manipulação.
Óleo essencial de lavanda. Muitas pessoas não acreditam no poder que um óleo essencial tem. Então aí vai uma dica muito preciosa. Vocês comprem óleo essencial de lavanda e coloquem umas 3 gotinhas na fronha do travesseiro. Mas enfim, tem às vezes o risco de manchar. Ou vocês peguem então esse óleo essencial e coloquem então, né, atrás da orelha, como se estivesse passando um perfume, ou então no pescoço, ou então na roupa, né, de dormir. Você vai aspirando esse óleo essencial, ele tem um poder de relaxamento muito grande, gente. Olha, vão por mim. Experimentem óleo essencial de lavanda que vocês não vão se arrepender. Melatonina. Melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo organismo, é um hormônio indutor do sono. Então, é um hormônio produzido durante a noite, então ele precisa de pouca luminosidade para começar a ser produzido. Por isso que de nada adianta tomar o suplemento de melatonina ou querer que a nossa melatonina faça efeito, se a gente continuar com telefone ligado, televisão ligada, celular ligado, tablet ligado, computador ligado. A gente tem que desligar esses eletroeletrônicos, diminuir a luminosidade, então o suplemento e a tua própria melatonina, elas vão começar então a serem liberadas. Então é um hormônio indutor do sono. Então eu vejo muitas pessoas tomando doses muito altas de melatonina, assim, tipo 10 miligramas de melatonina. A dose que eu gosto é de 500 microgramas até 3 miligramas de melatonina, que eu acho que é o ideal. A melatonina, além de ser hormônio indutor do sono, ela é um potente antioxidante. Então, muitas vezes eu tenho pacientes que não sofrem de insônia, mas eles tomam melatonina exatamente por essa ação antioxidante que a melatonina traz. Uma dica importante é, se você tem dificuldade para começar a dormir, o ideal é tomar a melatonina sublingual. Já se você acorda no meio da noite, o ideal é aquela melatonina oral que vai sendo liberada aos poucos ao longo da noite. Outro suplemento que eu gosto bastante é o 5-hidroxitriptofano. Ele é precursor da serotonina, que é um neurotransmissor muito importante, e precursor da melatonina, que é esse hormônio que eu falei anteriormente, indutor do sono. Falei bastante do 5-hidroxitriptofano para aquelas pessoas que são viciadas em doce lá no meu vídeo aqui do canal. E o 5-hidroxitriptofano, ele ajuda muito então a relaxar e a induzir o sono. É diferente do triptofano, que não tem uma biodisponibilidade muito boa no organismo, então eu sempre prefiro o 5-hidroxitriptofano. GABA também é um aminoácido que eu gosto de prescrever muito para quem tem dificuldade em dormir. Ele é um aminoácido inibitório do sistema nervoso central e é muito importante para aquelas pessoas que têm aquele pensamento agitado e pensamento acelerado durante a noite. Vão dormir e aí começa a preocupação, começa a coisa que tem que fazer. Então o GABA, ele ajuda bastante a melhorar muito a qualidade de sono nesses pacientes. Agora eu vou falar de um trio de suplementos que juntos são os meus preferidos para melhorar a qualidade de sono e combater a insônia dos pacientes, que é magnésio, L-teanina e taurina. Vou começar falando do magnésio. Já fiz um vídeo aqui no canal falando só da importância desse mineral que precisa ser suplementado. Quando a gente fala de insônia, o mais importante é o magnésio treonato, que é o que de fato consegue atravessar a barreira hematoencefálica e estimular a produção, então, de neurotransmissores, consegue estimular a glândula pineal a produzir, inclusive, a melatonina, que é o hormônio que induz o sono, né? O magnésio treonato, ele tem um poder ansiolítico bastante grande, um poder de relaxamento muito grande e não pode faltar, né, na suplementação de quem quer melhorar a qualidade de sono. O magnésio treonato, como ele tem uma ação muito mais voltada ao sistema nervoso central, o ideal é que tome então ali 1 hora, 2 horas antes de dormir, na dose mínima de 300 miligramas. Taurina. Taurina é um aminoácido que eu gosto muito de suplementar, então, nesse trio, junto aí com o magnésio. A taurina, ela tem um poder de relaxamento muito grande, então é um aminoácido muito importante no relaxamento, que não pode deixar de faltar na suplementação de quem tem insônia. E a taurina, para quem gosta de Red Bull, deve estar pensando, mas como é que ela tá dentro do Red Bull, né? Que é para dar, né, deixar a gente ativado, sem dormir, exatamente para contrabalançar o excesso de cafeína que tem dentro do Red Bull. Então, taurina é um aminoácido que eu gosto bastante. L-teanina é o outro suplemento do trio, acompanhando aí o magnésio e a taurina. A L-teanina, ela tá presente no chá verde, no chá preto. Só que o chá verde e o chá preto, eles têm alta quantidade de cafeína, que nem o Red Bull. E a L-teanina tá ali relaxando. Então a gente não pode tomar café preto e chá verde à noite antes de dormir. A gente faz o quê?
manipula a substância ativa isolada do chá verde, que é a L-teanina. Então, a L-teanina ela tem um poder grande de aumentar a produção de serotonina, de dopamina e de GABA, que é aquele aminoácido inibitório do sistema nervoso central que eu falei, que dá para prescrever isolado, que ajuda então a acalmar o sistema nervoso central, principalmente aqueles pacientes que têm aqueles pensamentos acelerados e que são muito agitados e não conseguem dormir. Então, a L-teanina é o freio de mão do sistema nervoso central. Então, ajuda você de fato a desligar, a relaxar para conseguir dormir melhor. Então, esse trio eu adoro para quem sofre de insônia. Ginkgo biloba é outro suplemento que algumas pessoas podem utilizar, porque ela aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, melhora bastante a memória, então ela pode ajudar também a, junto com outros suplementos, compor aí uma boa noite de sono. Eu espero que eu tenha ajudado a quem tem dificuldade para dormir, quem sofre de insônia, quem está tendo dificuldade para dormir em relação à pandemia. Saibam então que higiene do sono aliado e junto com bons suplementos, eles vão sim te ajudar a dormir melhor. Então, se esse vídeo fez sentido para ti, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, dá um like aqui, compartilha esse vídeo e não deixe de se inscrever no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo.